A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Plural Coworking, porque tem coisas que ficam muito melhor na Plural. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, ser mãe é construir uma história de amor. Vipcar Renault Criciúma. Ligue 3431-7878. E Bom Jardim Residencial da TPS Construtora. A cara da Pitty, a cara do mano, a sua cara. Se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça. Que tá começando aqui na Rádio Som Maior comigo, Pitty Búrigo. Sem ele, Mano Dal Ponte. O que, Diego de Matia? Olá! Olá, boa tarde. Programa do Avesso. Programa do Avesso começando. Estamos no ar na mesma animação de sempre de Avesso, hoje sem Mano Dal Ponte. Conseguiste derrubar o Mano, Pitty? Derrubei o Mano. Onde é que anda o Mano? Salário do Mano agora vai pra mim, Tu entendeu? tem 2 programas agora mais o praticamente futebol. 3. Meu Deus, só vai dar eu nessa rádio. Tá louco. O Mano Dal Ponte hoje não veio. Estou com pena do nosso convidado que não vai ter a honra de conhecer Mano Dal Ponte ao vivo. Será que é honra? É honra, não sei, né? Depois ele vai dizer pra gente como é que foi o final deste programa. Hoje eu recebo o Diego de Matia na mesa pra não ficar sozinha, né? Tipo, ponto a ponto, vim fazer né? companhia, Justo. isso. Tem crônica hoje? Não. A crônica na quinta-feira, né? Crônica na quinta. Quinta tu volta, então. Quinta-feira estarei aqui. Então o Avesso hoje é terça e quinta com o Diego de Matia. Isso. Amanhã, Mano, volta, Marlon? Não sei, né? Tá com saudade do Maninho? Vamos uma horinha com a gente sozinho? O Marlon deu aguenta? uma sarrada ontem, foi? Foi, eu dei uma sarrada ontem lá com sarrada no ar? o Fagundes ali. 27 anos sarrando mais que todo mundo, mano. Tu viste? Nossa, que loucura. Nessa época a gente tava comendo barro, né? Por falar nessa época, o meu convidado, o nosso convidado hoje do Avesso, tem a minha idade. Tô deprimido. Tá? E tipo, ele conhece vamos anotar aqui, 154 países. Exato. Conhece quantos, Diego? Eu acho que uns 2, talvez. Já saiu do Brasil? Marlon já saiu do Brasil? Um país. Um país. Um país, normalmente Uruguai, né? Que é pra comprar bugiganga. É só o que eu moro mesmo aqui, ó, Brasil. Só o que eu moro. 154 países. Seja bem-vindo ao Avesso, Rodrigo dos Santos Militão. Muito obrigado, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui e falar sobre um assunto que eu mais gosto, que é a viagem. Na verdade, é uma honra para nós te pegar aqui em Criciúma hoje, que tu não estás viajando fora do Brasil. Foi um achado. A minha próxima viagem, a princípio, só novembro, mais ou menos. Só novembro? Vai ficar esse tempo inteiro? Uhum. Tua base é aqui, Criciúma? Em Araranguá. Mas eu também venho com muita frequência aqui para Criciúma. O Rodrigo é de Panambi, Rio Grande do Sul, e atualmente está morando em Araranguá. E eu perguntei, Rodrigo, tu trabalha com alguma coisa, né? Dele assim, com comércio exterior, com aula de inglês, tudo relacionado a viagens. Deu de casar tudo certinho. Mas tu trabalha aqui, para empresas aqui, lá fora? Na verdade, a minha parte profissional, eu sou graduado, então, em comércio exterior, né? E eu trabalhei até 2013, de 1998 até 2013 eu trabalhei numa empresa, como todo mundo, a maioria das pessoas, com cartão, passando cartão lá todo dia, mas eu já vinha amadurecendo a ideia de ter um negócio por conta. Até 2013, então, finalmente eu consegui fazer isso. Hoje eu presto consultoria para algumas empresas, eu faço importações, exportação também. Depende de como está o mercado, né? Hoje está melhor para exportar do que para importar. Eu presto consultoria nessa parte de importação e exportação. Isso eu posso fazer de qualquer parte do mundo. Basta ter computador e internet. Além disso, também eu dou aulas de inglês, às vezes até de espanhol. Porque eu falo os 2 idiomas fluentes, né? Fala 2 línguas? Não, eu falo também, além do inglês, que eu dou aula, e o espanhol, que eu aprendi bastante também. Eu também falo um pouco de italiano, um pouco de francês. Mas fluente, inglês, português, ok. Fluente, espanhol, okay. Fluente. Consigo dar aula, até às vezes eu prefiro até me comunicar mais em inglês do que em português. Eu acho uma língua mais fácil para se expressar. E tu estudou inglês, Rodrigo? Ou essas viagens que te deram essa bagagem? Eu estudei bastante inglês e eu digo que eu fui autodidata, sempre, porque foi uma coisa que sempre me trouxe prazer de estudar línguas. Então eu aprendi sozinho, autodidata. Desde meus 15, 16 anos de idade. E como é que tu faz quando tu tá visitando o país? Tu precisa de um computador e de uma internet, tá? E daí tu vai para um país, tipo, sei lá, Vietnã. Não sei se lá a internet não deve estar em todo local. Ele vai responder, vamos colocar ele no jornal, que eu quero ver se ele já visitou esses países aqui.
Jornal do Avesso. Oferecimento S2 Motel. Por exemplo, os países menos visitados do mundo, Rodrigo. Eu Vamos nem lá. sei que isso é país, tá, Diego? Tá. Não sei nem se existe, mas tá na lista. Eu quero que tu me diga se tu já conheceu. Tá, vamos lá então. Nauru. Nauru, que fica na Oceania, tá na minha... Ai, gente inteligente, me outra abraça. Vem cá, coisa. dá um abraço. Fica contente com gente assim. Não, esse país, Nauru, fica na Oceania, é uma ilha muito pequena que está no meu plano pra próxima viagem. Essa que eu Isso tudo falei. é verdade, Mas né, é da- Rodrigo? é da Porque o que ONU? tu fala, nós vamos Aham, acreditar. sim. Ele existe mesmo. Ele existe, Tá. existe. Não é Fica que na nem o Oceania. Acre, né? Fala bobagem. É uma ilha minúscula, o acesso lá é remoto, porque eu tô fazendo todo o planejamento pra minha próxima aventura. E, inclusive, vai englobar esse país, eu não Então, Nauru, Nauru. terá Rodrigão lá? Beleza. Vai ter. Tá na ONU? Nauru não deve estar. É membro da ONU. Tá brincando. Nauru é membro das Nações Unidas. Vai mandar 2 pessoas no caso da guerra. Somália. Somália. A Somália, sim. Somália na África, né? É um país dos mais perigosos de se visitar. Já foi? Não fui ainda Quer ir? também. Vai pra Vou ir, lista. se Vamos, Deus permitir. vamos pra... Tuvalu, ou Tuvalu, não sei. Tuvalu também fica na Oceania. Já conheço, mas eu quero ir de novo. Já fui a trabalho. Já fui. Fica na Oceania, Tu fica foi fazer próximo. o quê em Tuvalu? É Lá em casa tem o Valo também. Quem vai pra Tuvalu? Na verdade, sim, tem praias É? maravilhosas nesse país. Deve ser é muito lindas, parecido, né? sim, lindas. E é um país que vive mais do turismo, né? E tu foi Mas- comprar alguma coisa lá? Não, foi quando... como eu fiz várias viagens a trabalho, não deu tempo da gente entrar nesses pormenores ainda. Quando eu fazia viagens à China, que eu já fui 6 vezes, eu usava para conhecer alguns países. Eu tinha essa flexibilidade. E conheci vários lugares ali do sul asiático. Conheci alguns países da Oceania que ficam relativamente próximos. E esse foi um deles, Tuvalu. Kiribati. Fica próximo também. Tudo do meu planejamento próximo. Esse eu não conheço. Então tu vai matar Kiribati- minha lista de 10, tudo numa trip só. Tá ótimo. Provavelmente, porque todos esses países aí que você tá dizendo pra mim ficam na Oceania. Um do ladinho do outro. Um do ladinho do outro. Ficam- Meio que excluídos, por isso que ninguém vai? Na verdade, assim, ó, o transporte lá é meio complicado, porque você tem uma base que é Fiji. Que Fiji é uma sede de uma das empresas. Bem ali feinha, que- né, Fiji? que Bem feinha, né? É um lugar assim daqueles bem. E aí vai pra Fiji e dali. Ali você. Porque Fiji é o centro pra você poder conhecer esses lugares. Você não tem voo de qualquer país pra esse Uma local. passagem pra Tuvalu pela TAM? Não, não vai conseguir. Vai ter que fazer Diego várias tá escalas. louco pra ir pra Tuvalu. Vai ter que fazer várias escalas. Então Kiribati também vai. Kiribati também, Tá tá no meu bom. próximo Esse eu planejamento. conhecia, tá, Pete? Kiribati. Ilhas Marshall. Ilhas Também, Marshall. Ilhas Marshall também Tá perto é um também? país. Fica mais, vamos dizer, ao norte. Kiribati é mais ao sul, Ilhas Marshall fica mais ao norte. São distantes eles, mas também é uma ilha da Oceania. Também tá no meu planejamento para a próxima Tu vive viagem. com uma pinha na mão, Rodrigo? Não, é que como eu viajei muito. Eu tô imaginando ele estudando, né? Mas Tipo quando ali, você aquele fala o nome mapa pra mim, eu já grande sei na onde parede. fica. Aham. Ilhas Marshall também é muito parecido com... Porque a cultura desses países é muito próximas, né? Até pela localização deles. Mas eles têm distâncias grandes. Por exemplo, que nem nós tá falando do Kiribati para Ilhas Marshall, é voo de horas, é tipo 10 horas de voo. É distante, mas... Entre eles, se nós comparar com a distância do Brasil, seriam mais próximos entre eles. Guiné Equatorial. Guiné Equatorial fica também, deixa eu me lembrar se Guiné Equatorial fica na África. Não conheço ainda também, é um país... O continente africano é um dos continentes que eu conheço menos países. Quantos? Do continente africano são 6, 7, mas tem 50 Mas por e conta do poucos. quê? Dificuldade? Ou Não, porque é porque não é... Desinteresse, não? Não desinteresse, até porque assim, me faltou oportunidade, porque o planejamento meu em questão de que eu viajava muito a trabalho, o continente africano não é muito industrializado, né? A gente sabe que tem poucas empresas, tirando a África do Sul e alguns outros países, Angola. Então, eu visitei pouco o continente. Foi por falta de oportunidade mesmo, mas não essa questão. Mas eu quero ir. Eu quero fazer uma viagem focada, talvez depois da Oceania, vai ser o próximo lugar que provavelmente que eu vou fazer. Não abandona Tuvalu. Turcomenistão. Já fui também, esse aí. Inclusive, Pô, cara, quem vai pra esse aí. Turcomenistão? Turcomenistão. É uma daquelas repúblicas que formavam a antiga União Soviética, né? Essas que se dissolveu todo em vários O países. que que se Claro que faz é no eu ia perguntar a mesma Turcomenistão? coisa. É histórico? Praia não tem, né? Porque você é na Rússia... Não, é um país assim, mas vou te dizer, a cultura deles, a religião é islâmica, né? A maioria deles, Turcomenistão, Kirguistão, Azerbaijão, É todos de esses boa países. entrar lá? É tranquilo, você tem que tirar. Nós brasileiros precisamos de visto, né? Mas eu achei o processo assim relativamente fácil comparado com outros países. Quando que tu foi pra lá? Esse aí foi na viagem que eu fiz à Europa. Foi a viagem que eu fiz todos os países da Europa, que eu saí lá do Rio Grande do Sul, de Panambi, e sem usar avião.
atravessei o oceano de navio, desci em Portugal e comecei a percorrer todo o continente europeu. Tu tem um estresse com um avião, né? Porque tu já disse que foi daqui até o Alasca sem avião. Não, eu ia falar, tu tem alguma coisa com isso? Seria uma pauta mais pra frente, mas ok, tu costuma viajar também sem avião, né? Sim. Como dá, tu vai. Na verdade, joga. até pela questão assim, ó, quando você viaja sem avião, no meu ponto de vista, você acaba vendo mais coisas. Até 2013 eu viajava como as pessoas normalmente viajam, com avião, porque eu viajava a trabalho, então precisava velocidade. A partir de 2015, quando eu vim amadurecendo o projeto 193 países, inclusive o pessoal pode curtir aí no Facebook, 193 países, eu iniciei minhas viagens diferente do que eu fazia quando eu viajava a trabalho. Porque quando eu viajava a trabalho era muito rápido as coisas, não tinha muito tempo para poder realmente conhecer aquela cultura de forma mais incisiva. Então, a partir de 2015, que eu fiz a primeira viagem, eu decidi que eu não ia usar avião. Desde a saída do Rio Grande do Sul, lá de Panambi, passando por todos os países, eu não iria usar avião, pelo simples fato de que, usando um transporte terrestre ou marítimo, eu tenho a oportunidade de ver mais coisas, que de avião você não vai conseguir ver tudo isso. Por exemplo, nessa viagem, o navio de cruzeiro saiu de Recife. Eu fui de ônibus desde Panambi até o Recife, que já é uma viagem de horas, de dias. E de lá eu peguei o navio de cruzeiro e eu fui até Cabo Verde, na África. Esse navio parava em Cabo Verde, depois Ilhas Canárias, Ilha Funchal, que pertence a Portugal, Ilhas Canárias, a Espanha, e Cabo Verde, que é um país africano. É um país que tem as regiões vulcânicas e extremamente pobre, né? Foi um país que eu conhecia pouco, mas eu conhecia só a parte teórica, né? De livros e leituras. E eu pude visualizar lá como é difícil, né? O pessoal vive numa ilha que é minúscula também, isolada, fica próximo do continente, mesmo africano, pertence à África. E lá eu vi muitas coisas diferentes da nossa realidade aqui. Embora aquele solo é um solo preto, vulcânico, ainda assim nasce muita coisa, nasce muita verdura, muitas frutas, até pela questão, quem entende melhor disso vai saber explicar tecnicamente por que aquele solo acaba se tornando rico, fértil para esse tipo de alimentação, né, para as pessoas. Então eu conheci Cabo Verde e aí me resumo é isso. O não usar avião não é nem por ter medo ou algo contra o avião, é porque nesse tipo de viagem que eu fiz aventura, que foi a primeira, eu poderia ver mais coisas, muito mais. Eu tenho medo de avião, eu bebo quando eu vou. Por isso não viaja, né, gente? Eu bebo, eu peço. Não viaja. Eu já fiz isso. Eu bebo pra dormir, pra esquecer. Então, até 2013, que eu viajava muito a trabalho aí, foi que nem eu falei 6 vezes pra China, eu tinha que usar muito avião. Então eu fazia isso também, às vezes tinha que tomar algum remédio. Tinha que tomar. Vocês são loucos, gente, beber lá nas alturas, mas nunca. Não, vai que me dá uma coisa. Não. Até pra relaxar um pouquinho. Dá uma relaxada. Dá uma relaxada. São Tomé e Príncipe. É africano também. Esse país aí é uma ilha, mais uma ilha, não conheço ainda, mas vou visitar, se Deus quiser. Comores. É uma ilha também na África. Essa ilha também não conheço. E o Afeganistão fecha a nossa lista. Já conheci, por incrível que pareça. Dos é um países dos mais menos visitados do mundo. Hoje a Trinidad gente e Tobago conversa com Rodrigo dos Santos Militão, ele que já conheceu 154 países. Tem um projeto de conhecer 193, tá até com a camisa ali com a logo, uniforme bonitinho. E a gente vai pro intervalo do avesso e volta na sequência com ele contando mais sobre tudo isso. Hoje muito sem legal. Mano Dal Ponte. Que beleza. Perdeu! Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma e Bom Jardim Residencial da TPS Construtora. Voltamos aqui no programa do Avesso, dá até uma paz, né, sim, humano? Voltamos. Tá melhor esse programa, sabe? Tá mais light, tá mais zen, né? Vamos começar a analisar. Hoje temos reunião com a Delor Lessa, depois a gente conversa. Recebendo no Avesso hoje, sem maninho, Rodrigo dos Santos Militão, ele que é viajador, já conheceu 154 países, porém a meta é conhecer 193, que tu estavas falando, são os países da ONU. Isso. Atualmente a ONU tem 193 membros. E eu vou aproveitar e mandar um beijo pro Ricardo Angelotti. Pro Rubens Angelotti. Irmão do Ricardo. O irmão do Ricardo, mas o Ricardo deve estar na escuta também. O Rubens também super viajado, fotógrafo. E ele botou, caraca, é muito país.
É bastante. Tu matou a Europa já, cara? 50 países? Então, a Europa tem 50 países membros da ONU e eu visitei todos eles. Todos, zeradinho. Todos. Como é que é o nome do país que tu foi mesmo, que tu tava falando aqui? Ah, no intervalo a gente tava falando sobre a Transnistria. É um país que Nem não é sabia membro da Perto, ONU. digo. Transnistria é um país que não é membro da ONU, mas é um local, né, que fica dentro da Moldávia que tá buscando reconhecimento internacional. Como é que é? Transnistria. Transnistria. Tá, Fala e aí 3 vezes, repetir. foram meio os 3 pratos de trigo, né, de trigo. Foram 154 países, porém, fora os que não estão na ONU, foram quantos? Isso. Membros da ONU eu visitei 135 até o momento. Ah, entendi. 135 Tá. e 19 territórios, que nem, por exemplo, Kosovo, Taiwan, Transnistria, Taiwan, Taiwan, tu já foi? Made in Taiwan, gente. A minha Taiwan. vida foi made in Taiwan. Tu conhece Taiwan? Eu conheço. Que loucura. Taiwan, inclusive, Taiwan, assim, ó, é uma coisa bastante curiosa, porque não é um país reconhecido pela ONU, porque a China, com a força política que tem, né, Certo. dentro da ONU, não permite, não deixa. Então, pra China, Taiwan é conhecido como uma província rebelde. Eles estão buscando reconhecimento, mas o mais curioso é que para nós brasileiros visitar Taiwan precisa de visto. Precisa de visto. Precisa visto. Eu tirei visto para isso, fui a trabalho, né, para lá, para Taiwan. É uma ilha que fica próximo à China e você precisa de visto para E as coisas são baratas lá? em Taiwan. Eu achei assim similar com o preço do Brasil. Na época que eu tive, não achei muito barato. As coisas têm muita qualidade. Eu, assim, se você me falar em questão de organização, eu acho que é um país bastante organizado. Assim, é mais limpo as coisas. Comparando com a China também, óbvio. A China é tão grande que na China tem de tudo. Tem coisas com muita qualidade, tem coisas que não tem qualidade nenhuma. Tem muita pobreza que não é trazido para o grande público, porque é tudo colocado por baixo do tapete. Também, eles têm bilhões de habitantes, né? Na Igual China. a todos, né? Rodrigo? Igual Vamos combinar. muitos países. Rodrigo, assim. teve algum problema já de entrar em um país, o cara olhar o teu passaporte e dizer, tu visitou tal país, Tu então tem, tu não pode tu entrar tem aqui. quantos passaportes? Eu já tô no 6º agora. Eu já tô no 6º E tu passaporte. teve esse problema do cara Barrado olhar, no tipo, baile? visitasse Israel, não entra aqui, não. Não, até porque eu tomava o cuidado de pesquisar muito antes, né? Porque com certeza existe isso, a gente sabe que países árabes, né? Você vai ter problema se for visitar Israel, ou o contrário, né? É o contrário. Mas se você visitar um país árabe e tentar entrar em Israel, eles vão fazer muitos questionamentos. Você vai ter um interrogatório de horas lá pra você Então poder primeiro entrar. vai em Israel. A gente quer. Não, mas aí se você for primeiro em Israel e tentar entrar num árabe, eles não vão permitir. Isso que é a diferença. Porque se você tiver o visto, ou, por exemplo, um visto de Israel no teu passaporte e tentar entrar em um árabe, eles não vão permitir. Mas mesmo que você tu tenha entra- vários outros... Não, eles não vão permitir. E faz o quê daí? problema com visto Você tu tem não que tem. voltar, você tem que voltar. Pode acontecer. Tipo assim, não vou dizer que não aconteça, mas o caso é esse. Se você tiver visto, eles não deixam você mas daí tu entrar faz o visto quê? de Tu Israel. pega, vai com um passaporte que de repente tu foi pra Europa, entra e depois tu vai de uma outra você oportunidade com outro isso, passaporte. com outro passaporte, exatamente. Você pega um outro passaporte. Que nada, hein? O visto, Tem que fazer. os vistos, enfim, tu consegue ir tranquilo. Você consegue tranquilo. Ou você também pode fazer o seguinte: quando você entrar em Israel, você pode pedir gentilmente pro oficial de imigração pra ele carimbar numa folha separada. Isso você pode pedir também, né? Provavelmente ele vai fazer, não vai ter problema nenhum. Você pode dizer, não, eu vou ter que visitar depois um país árabe, então eu prefiro que se vocês puderem carimbar o meu passaporte numa folha separada. Mas o que é gentilmente, assim? Porque vai que ele aperta um botão vermelho e aí, sei lá, vem o exército israelense, te branco do Big derruba, Brother. começa a piscar as luzes. Você pode correr esse risco, né? É um risco que você corre de não receber autorização para entrar no país. E tu costuma voltar nos países onde tu vais? Onde tu visitas? Como eu viajei muito a trabalho e como eu tava falando antes, eram viagens assim muito rápidas e também tinha tudo cronometrado, né? Então eu tô retornando agora, eu tô procurando voltar outras vezes. Aconteceu agora recentemente nos países da América. Eu também fiz a mesma questão de aventura, né? Essa eu saí aqui de Araranguá, sem usar avião, fui até o Alasca, passei por todos os países. Vai do sozinho continente. sempre? Sozinho. E aí eu passei por todos os países do continente e sem usar avião. E alguns países eu já conhecia, já tinha ido ao México, tudo a trabalho. México, já tinha ido pra Honduras, eu já tinha ido pra Colômbia, pro Equador, pra Bolívia, pro Peru. Eu passei tudo de novo, porque a minha ideia, não tenho pressa pra concluir essa lista. A minha ideia é passar por esses lugares com calma. Duvido que tu não tenha pressa, Rodrigo. Não, pior Tu que falou não. mas tu queres atingir os 193 Isso. até...
Talvez eu coloquei como meta, assim, até 2020. Mas, Uma meta assim, pra tu ter uma base. uma base, mas assim também, se não conseguir até 2020... Não tem problema. Não tem problema. Ô, Rodrigo, tu já teve algum problema, assim, de tu te sentir inseguro ou em zonas de guerra? Ou até de ser roubado? Qual foi violência, perrengue, assim, que tu passou? Teve o caso mais crítico, que eu já fui bastante entrevistado por causa disso, que foi a Síria, né? Foi nessa viagem que eu fui pra Europa. Não foi só os países da Europa que eu fui até o Irã, Turcomenistão, Síria. E aí, pra tentar resumir a história, porque senão a gente vai ficar só nessa história, mas assim, eu tava viajando por terra, né? Sempre que é mais perigoso do que avião, ainda mais nessa região. Eu tava naquela região que é conhecida como Kurdistão. O Kurdistão não é um país membro da ONU, é uma área conflituosa do mundo que engloba a Síria, Turquia, o Irã e o Iraque. Ele pega um pedaço de cada um desses países. E eles lutam pela independência, os povos curdos. E eu tava nessa região aí, me deslocando pra ir pra... De ônibus, de jeep? De ônibus. Com galinha, igual o Schwarzenegger, o Van Damme, aquelas o coisas. outro Galinha. Não tem esses filmes, não é assim no Van Damme, que os caras carregam galinha dentro do... Não, né, até por incrível que pareça, até os ônibus eram bem conservados lá. Eu já vi coisas assim em outros lugares, que era bem assim, esses estilos. Não, que não tinha nem banheiro nos ônibus. Mas nesse caso aí tinha. Meu fone tá falhando aqui, deixa eu ver. Aí, agora sim. Tá bom, assim, agora consigo. Tô ouvindo. Então, nessa região aí, eu tava indo pra... Eu queria ir conhecer a Síria, pelo menos a cidade de Kobani, que fica próximo à fronteira com a Turquia. Se desse tempo, corria daí, né? Se desse um problema, podia correr até a fronteira. Não, até eu tinha contatos, porque eu passei pela cidade de Surus, que é na Turquia. E Kobani fica na Síria, e são próximas, é como 40 quilômetros em linha reta, mas você tem que fazer uma volta... que dá uns 150 quilômetros para poder fazer, que é o lugar do checkpoint, né, para você que você cruza a fronteira. Então, quando eu tava nesse ônibus me deslocando do Irã, dentro da região do Kurdistão, eu teria que descer numa determinada cidade. E dentro do ônibus tinha um possível, vou dizer possível, mas vou explicar porque depois eu sabia que era um integrante do Estado Islâmico. Opa! Ele não tinha bomba, não tinha arma, porque acho que naquela região ali não é comum ter turista, muito menos um brasileiro. Até porque as pessoas, quando descobriram ali, eles não falam muito inglês, mas tinha alguns curdos que falavam algumas coisas em inglês. E eu conseguia me comunicar. Eu descobri Eles achavam que o homem-bomba era tu. Eu era uma pessoa de outro galera. planeta pra eles, porque do Brasil, né, não é comum naquela região. E aí, esse integrante estava assistindo vídeos dessas decapitação, essas coisas monstruosas que o Estado Islâmico faz, né, com as pessoas, e ele assistia aquilo e dava risada. Ele estava na minha frente. E isso aí, durante a viagem, o ônibus vai parando. E as pessoas me perguntaram, como eu buscava informação para saber quanto tempo faltava para chegar no lugar e tal. E eu tentava me comunicar com algumas pessoas. Ele deve ter percebido que eu não era dali, claro que eu era estrangeiro, e ele veio falar comigo. E ele tentou me dizer para descer numa cidade anterior a que eu tinha que descer. Que era um reduto que tinha muitas pessoas lá, simpatizantes do Estado Islâmico. Ia te sequestrar. Talvez pegar o passaporte ou tentar me doutrinar pra ser um... Porque eles doutrinam, talvez não ia ser assassinado, talvez ia ser pra tentar me doutrinar, né? Não sei. E aí foi brasileiro e falou, opa... Não, aí ele tentou a força quando o ônibus tava chegando e as pessoas me ajudaram. A força? A força, tentou me puxar pelo braço. Ah, jura? Sim, não aconteceu foi verbal. Ele tentou me tirar a força. E aí o motorista e as pessoas, os curdos, a maioria que estavam dentro do ônibus, que nem todo muçulmano é terrorista e nem todo curdo é terrorista também, eles me ajudaram. E a minha sorte é que esse cara não tinha arma, porque com certeza se ele tivesse uma arma, ele tinha feito alguma coisa. Ali a intenção dele, ele estava transitando por aquela área. Eu deduzo, né, hoje, vendo com mais calma. Mas de repente achei o estrangeiro, vou fazer o meu nome agora, vou levar esse cara lá pro chefe. E aí eu deduzi que ele... Até então eu suspeitava que ele fosse integrante do Estado Islâmico, mas as pessoas me confirmaram no ônibus que ele era, porque daí eles são dali, né? E ainda com inglês precário eu consegui entender que era ISIS member, essas coisas eles conseguiam dizer. Então, e eu também conheci algumas palavras em turco, que eu estudei algumas palavras. Eu não falo turco, mas coisas básicas, assim, eu sabia dizer. Por exemplo? Que nem... Agora eu não vou lembrar alguma pra te dizer, mas... Tu faz sabia isso, obrigado... banheiro? Volto logo.
Coisas básicas, assim, eu quero um pouco d'água, eu quero comer alguma coisa. Frases, assim, obrigado em russo também eu tive que fazer isso, né? Spasiba. Ô, Rodrigo, e antes de qualquer viagem, temos que fazer esse geral, dar uma estudadinha, saber o que vamos encontrar. Porque Com as pessoas certeza. vão sem Com nada, certeza, né? Sem tem- preparo nenhum. Mulher principalmente, né? Porque os pais- Mas tá é demorando pra ser o verdade. avesso, né? Não, cara, mas é verdade. Tu vai nos países árabes, por exemplo, o homem é basicamente assim, o cara Não, pode sim, andar mas do jeito que mas quiser. digo de qualquer viagem, que seja ali em São Que, Paulo, realmente digamos. eu Tu particularmente gosta de fazer sempre assim? faço isso porque funciona? funciona muito, ajuda muito, com certeza. Essas regiões que nós estamos falando, essas regiões conflituosas, então eu estudei muito, eu sabia que eu tava correndo muito risco. Tipo, eu não peguei, vou passar Tua lá, família pronto. adorou quando tu falou assim, olha só, gente, tô indo lá pro Azerbaijão, Na verdade, pra eu nem Síria. na verdade, eu nem contei nessa questão aí da Síria, esses lugares assim. Só mais depois. Não falei. Só depois que eu passo, só depois que eu já Estão tinha ouvindo passado. hoje, aqui no avesso. Qual foi tua última viagem? Porque agora tu viaja em novembro. Então, a última viagem que eu fiz foi o continente americano, todo ele. Saindo de Araranguá, chegando até o Alasca, sem usar avião. Quando que foi isso? Foi ano passado, até março. Foi de agosto do ano passado, de 2016, até março de 2017. Gente, dá saudade da tua cama. Tu tem cama real, oficial, Rodrigo? Uma casa, assim, teu vaso E tu sanitário, te aquelas hospeda, coisas tu te hospeda boas. onde, cara? Então, albergue, Airbnb? normalmente eu uso todos os meios de hospedagem, desde hostels, né, que são os albergues, que tem um valor mais econômico. Uso também o Couchsurfing às vezes, quando é possível. O Couchsurfing, pra quem não conhece, é um programa que você se cadastra e você pode ficar na casa de famílias de graça. Nem sempre é possível. Grátis? Grátis, isso é possível. Eu Hospedagem já usei solidária, algumas vezes. assim. E eles te recebem bem? Recebem bem, normalmente, porque eu não Mas usei qual que é o muito. interesse deles em te abrigar? É, porque eles gostam de conhecer cultura estrangeira. É uma rede global, né? O Não sabia Couchsurfing. dessa, Isso, legal. o Couchsurfing é uma rede global. Todos os países têm. Por exemplo, o Kiribati, que você falou antes, eu tô falando com uma pessoa que mora lá, porque o Kiribati é muito caro pra ficar em hotel. A diária é caríssima lá. Então, eu tô falando já com uma pessoa que mora lá, já tudo Mas isso é planejamento. seguro, Rodrigo? É seguro porque lá você tem avaliações. No mesmo e esquema do cadastro. site, digamos, um Airbnb. Pessoas que já ficaram, dão depoimentos, você tem avaliação. Se deu você alguma tem... treta, vai dar um negativo, né? Daí tu vai saber, exatamente. né? Porque que nem, talvez, lugares como Síria, esses lugares assim, eu não usaria o Couchsurfing. Também tem lugar que você tem que ponderar, né? Será que nesse aqui vale a pena? Que nem Kiribati, uma zona que não tem nada a ver com guerra, parece que vive até num outro planeta, né? Porque é isolada de todas essas coisas. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, esses lugares aí na Oceania foram... são os lugares, assim, bases seguras, né? Porque era tão remoto os lugares pra chegar que... Ninguém ia querer bombardear o Kiribati. Não tinha o Kiribati, o Palau, o Nauru, todos esses lugares aí que ficam Ô, Rodrigo, e aí tu é famoso nas redes sociais. Tu tem 111 mil seguidores. Tenho quase 111 mil seguidores no projeto, na página. A página do meu projeto no Facebook tem 111 mil Inclusive, a gente tá online ali na Nós live, estamos ao né? vivo, Vou mandar um vou dar um tchau salve. pro Dá um pessoal. oi pra galera que Tchau, tá nos gente. vendo. Quer ver? Eu tô de costas aqui pro... Hello from Zurique. Hello. Saludos desde México. Olá, México! Tem muita gente de México que está nos ouvindo Estão hoje. todos nos ouvindo, Nos que ouvindo bacana. hoje. O Brasil, tu conhece bem? Conheço. O Brasil, assim, ó. Eu já fiz também viagens, vocês vão achar que eu tô pegando o pé do avião, mas é verdade. Já fiz Eu não fui de viagens. avião? Não fui de avião. Nas minhas férias que eu tive quando eu trabalhava ainda numa empresa, eu fiz viagens sem usar avião. Fui pro Nordeste, eu conheço praticamente todo o Nordeste. Sem dúvida, o Brasil é um dos países mais bonitos do mundo. E isso eu tô dizendo não por ser brasileiro, por realmente Experiência, ter né? Tu visto pode muito. dizer, né? Eu Tu é o posso que tu pode dizer. O nosso litoral lá do Nordeste é fabuloso. As praias aqui de Santa Catarina também são deslumbrantes, não deixam nada a desejar a outros países. Mas eu conheço bastante do Brasil, mas quero conhecer mais. Eu acho que no Brasil ainda me falta a Amazônia, que é um lugar que eu quero muito conhecer. Rondônia, Roraima, Acre, esses lugares eu não conheço Acre ainda. não, tu não vai conseguir, não existe. Não Então, existe. quando tu chega lá é um looping, tu Qual é o acaba pai inundando, desses em países Rondônia, todos que tu conheceu? Qual que é o mais apaixonado pelo Brasil, que fica louco quando tu diz que é do Brasil, que tem interesse pela gente? Eu acho assim, ó, pela simpatia do povo, talvez, o México é um lugar que realmente o pessoal é bastante simpático, principalmente quando eles sabem que a pessoa é brasileira, eles gostam muito. A Colômbia também são muito receptivos aos brasileiros. E eu visitei a Colômbia, por curiosidade, um pouquinho antes de acontecer o acidente com o time da Chapecoense, né? Eu tive lá um pouco antes, acho que um mês antes. E eles já eram eles são Solícitos com brasileiros.
O consumidor principal de cocaína, né? Não vão ser. Público consumidor. O Diego falou, hein? Foi nós, né, Rodrigo? Não foi nossa. Nada a ver não com temos isso. nada a ver com esse. Ô, Rodrigo, tu tem patrocínio, cara? Patrocinadores? Tu busca quem patrocinadores banca todas essas ou tu trips? mesmo banca Teu sozinho e bolso? já era? Então, foi bom que vocês falaram isso. Até 2000, até a viagem da Europa, eu não tinha patrocinador, né? Não tinha. Sempre eu que bancava tudo. Mas eu consegui um patrocinador, não sei se posso falar o nome dele aqui no ar. Posso Deve, falar? né? Então, eu tenho um patrocinador hoje lá de Araranguá, quero até mandar um abraço pra eles, é da Tahiti Viagem e Turismo. Eles me ajudam hoje também, né? Dentro do que eles podem. É uma agência de turismo e então eu tô recebendo patrocínio deles. Eu tô buscando mais patrocínios aí, se alguém mais quiser patrocinar. E a gente também Porque tem custa- gosto, né, Diego? Se a Tahiti quiser nos patrocinar uma viagem, alguma coisa assim, a gente Certo. tá bem disposto. Dá de curtir uma viagem a trabalho? Dá sim, claro. Qual é você a não tua vai conseguir- dica pra alguém que tá indo a trabalho, mas quer aproveitar uma cidadezinha que foi, nem que seja pra uma reunião? Eu acho que a organização e o planejamento é fundamental para você não perder tempo. Eu dar um exemplo para vocês, assim, como eu fui 6 vezes para a China, sempre eram 6 escalas que eu podia fazer. Então, quando a gente viaja para a China aqui do Brasil, o avião tem que fazer obrigatoriamente uma escala em algum lugar. Então, sempre eu conseguia conciliar e conhecer um lugar extra. Assim foi com Tailândia, Israel, conheci vários lugares que eu fazia essa escala. Então, eu acho que usar essa questão de escala quando você for fazer viagens longas, ou planejamento mesmo, porque você ganha tempo. Normalmente, quando você vai a trabalho, tem pouco tempo. Sei lá, uma viagem de 2 dias no máximo, por aí, 3 dias no máximo, acredito eu. Então, o planejamento para você tentar ir naqueles lugares mais Comprar um chaveirinho. famosos. Chaveirinho Um e uma chaveirinho, geladeira. uma coisinha assim, uma Sempre coisa traz básica. alguma coisa dos países? Tens alguma coleção? Eu faço coleção de moeda. Quando eu digo moeda é o papel, né, mesmo. Porque moeda em si eu não tenho. Eu tenho até algumas, mas eu não sou muito apegado à coleção de moeda. Mas papel sim. Eu tenho, de todos os países que eu fui hoje, eu tenho a moeda, de todos eles. Eu faço coleção disso. Nas últimas 2 viagens que eu fiz essas aventuras, eu não trouxe muita coisa. Até porque pelo estilo de viagem não daria. Imagina trazer uma coisa de cada país. É muito difícil. Ia ter uma mala vai pagar um excesso de... Ia ser parado na alfândega. Tu viaja com uma mala só? Como é que tu tem uma mala especial? Eu tento levar uma mala e uma mochila. Uma mala e uma mochila sempre. E assim, só coisas necessárias, extremamente necessárias. O que é coisas necessárias? Não camiseta, levar muito. uma cueca? É mais ou menos isso, sei lá, umas 3 cuecas mais ou menos. Calça, bermuda, um calção. Agora como eu tô com uniforme, eu tô levando uniforme, até pra não levar muita roupa. E porque isso atrapalha, nesse estilo de viagem atrapalha você levar muita coisa, né? Não tem como. Fica muito tempo sem tomar banho? Já aconteceu, eu ficar uns 3 dias. Meu recorde foi 3 dias. 3 dias, 3 cara. dias. Mas Usa eu aquele fico 3 shampoo dias sem seco. tomar banho. Imagina, porque assim, ó, nessa viagem que eu tava... Nessa viagem agora, eu vou falar de uma mais recente, porque é mais atual, que eu fiz agora, que quando eu fui me deslocar da cidade do México até a fronteira Tijuana. O ônibus... são dias de viagem, então eu não consegui tomar banho. O ônibus atrasou bastante e o ônibus, assim, para muitas vezes para ser vistoriado. Antes de chegar nos Estados Unidos, o ônibus é vistoriado a cada 100 quilômetros. Então, eles param o ônibus, revisam a bagagem toda. Você abre tudo, fecha tudo, tira tudo, analisa. Vem o cachorro lá fazer a inspeção também, pra ver se não tem nenhum narcotráfico, alguma coisa assim, algum narcótico, né? Então, o ônibus demorou muito. Isso já dentro do México, mas isso é, No México. Isso é a polícia mexicana ou é a polícia? A polícia mexicana, acho que eles devem ter algum acordo. Naquela época ali que eu fiz, né? Devia ter um acordo com os Estados Unidos. Porque, por incrível que pareça, quando eu entrei nos Estados Unidos por terra, eu achei super simples. Porque tava aquela tensão, ainda tá, né? Mas tava no auge da tensão com o Trump, que tinha sido eleito já, todas aquelas polêmicas do muro, enfim. Eu passei ali por Tijuana, que é a fronteira terrestre mais movimentada do mundo. É essa fronteira entre os Estados Unidos e o México. É carros, assim, passando... É tipo uma praça de pedágio gigantesca. Gigantesca, né? enorme, em Tijuana. Então, assim, nesse episódio aí foi demorado, foram uns 3 dias que o ônibus ficou aí, não tinha como tomar banho, né? Não tinha como acontecer isso. Então pra você fazer esse tipo de aventura, você se sujeita a isso. Mas você sabe que tem pessoas no mundo que tentam fazer essas viagens que nem eu faço, vou chamar de loucura,
Mas é uma aventura assim, tipo de bicicleta, outros de home, Vai, mete a motorhome. cara e no final motorhome, dá tudo certo. Tudo né? certo, mas normalmente essas pessoas são acompanhadas. Vai 2, 3, vai um casal. E eu sou o que fiz sozinho. Eu na modesta parte, eu acho que é mais difícil fazer sozinho. Mas é uma escolha tu fazer sozinho porque não tem outro maluco pra te... Não. Que disse, não, agora eu vou ficar um ano viajando. É difícil você encontrar alguma pessoa que seja disposta a fazer isso. Mas, como hoje o meu projeto ganhou bastante visibilidade, né? Muitas entrevistas, ficou conhecido. Algumas pessoas já se prontificaram a viajar comigo. Tu encontra outras pessoas em alguns trechos, assim, tipo, tu tá indo daqui pro México e aí no meio do caminho, sei lá, tu encontra alguém que Faz viaja amizades. um trecho. Ele vai responder na sequência do avesso. E o que não é loucura é você adquirir um apartamento onde, Diego? No Bom Jardim Residencial da TPS Construtora. Eram 31 unidades próximo ao Unesc, com ponto de gás na sacada pra churrasqueira. Que mais tem, Diego? Não decorou, meu chefe? Playground. Sim. Playground, me playground. ajuda, Marlon. Tem Apartamento de 2 salão de quartos, elevador e o melhor, tudo isso pelo programa Minha Casa Minha Vida. Procure um corretor da sua confiança e vem com a gente. Bom Jardim Residencial. Tem a cara da Pete, a cara do Mano, do Diego, do Rodrigo, a cara de todo mundo. Acesse tpsconstrutora.com.br e conheça melhor esse empreendimento. A gente vai, mas volta rapidão. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma e Bom Jardim Residencial da TPS Construtora. Voltamos aqui no programa do Avesso. Hoje uma trip recheada. A gente não completamos ainda os 154 do Rodrigo, mas já demos uma passeada legal, né, Diego? Passemos muito. Já, Diego né? de Matias de comigo aqui ao meu Boa lado. tarde, boa tarde. Muito bom estar aqui, sempre um prazer, inenarrável. Inenarrável estar aqui também com o Rodrigo dos Santos Militão. Eu que agradeço. Ele que quer conhecer os 193 países Tem da pedido ONU. aqui, ó. Já fez 154. Não é pedido de encomenda pra É ele. encomenda. Que ele já O Marcos disse. Milanese mandou aqui, ó. Milanese. Marqueta, o que tu quer? Marqueta de onde ele quer? Ele quer copos, que ele tem uma coleção de Ele copos. faz a coleção dos copinhos. Tem muita gente que pede, Rodrigo, pra ti? Ah, Ai, bastante. Então traz um perfuminho Traz pra um mim. perfume, um calçado. E aí tu fala, Mas tu não. consegue trazer alguma coisa? Não tem como, Não né? traz nem É pra difícil, ele, nem pra Diego. mim, não consigo, não tem como. É muito difícil. Não Conta tem... da quantidade de mala que tu leva. É pela quantidade, né? Eu já tenho a minha Começar roupa. que é função, né? Tu É tem função, que comprar, não, né? E aí você tem toda essa questão de deslocamento pra você buscar o produto, e aí se você busca pra um, pra esse, pra aquele, quando vira uma lista enorme. Virou comércio, né? Imagina. E aí você vai entrar de um país pro outro nessas últimas viagens que eu fiz, né? E aí também vão te questionar porque tu tá com aquele monte de produto, já fica mais difícil nas inspeções, tudo te leva tempo, tudo Já isso teve você tem algum dia pensar. que alguma fronteira que tu não conseguiu entrar no país? Que os caras te barraram, disseram, infelizmente, mano, daqui tu volta. Felizmente não aconteceu, mas quase. Quase? Tipo, Fosse interrogado. fui muito, em vários lugares já fui interrogado. Vou dar um exemplo aqui no continente Belize. Eu achei Belize, pra mim, na minha experiência, porque pode ser que tenha pessoas que não tiveram problema, mas eu achei, assim, extremamente complicado o interrogatório deles. Perguntas, assim, não tinha nada a ver. 1 hora, mais ou menos, eu fui interrogado em Belize pra poder entrar. Mas teve um caso que eu lembro muito que foi na Geórgia. A Geórgia é um país lá na Europa, que fica próximo à Armênia, aquela região ali e tudo. E lá eu fui um interrogatório pesado mesmo. Lá foi 2 horas que eu tava no ônibus, né? Eu tava de ônibus. E o ônibus que tava me levando, inclusive, não me esperou. Me deixou lá, fiquei lá com a minha bagagem. E assim, ó, eles me inspecionaram tudo, do fio do cabelo ao último lá da unha. Mas o que tu... Não, depois eu descobri até o motivo. Eu não tinha nada de irregular, mas é que 1 semana antes, eu dei azar, talvez 1 semana antes, 2 brasileiros foram presos na fronteira, nessa mesma fronteira que eu tava passando, com droga. E aí todo brasileiro E aí virou alvo. todo brasileiro que passasse lá ia ter uma operação manchou nossa penifina. tribo. Manchou, isso é ruim pra quem viaja muito, isso é péssimo. Porque esses países, tem muitos, não é o caso da Geórgia, mas a Geórgia é prisão, né? Não é inafiançável. Umas Você lembranças fica de alguma preso. viagem que tu não quer voltar nunca mais, nem pago. Dizendo, ó, Rodrigo, tu vai voltar pra lá. E tu vai dizer, não vou, mas nem que vocês me paguem o dobro. Eu acho que felizmente não tem nenhum caso assim que teve essa situação um pouco mais desconfortável, digamos assim, da Síria. Que Mas tirou de letra. Tirei de letra, eu não fiquei com medo. Mas assim, não teve nenhum caso que eu não vou voltar. Mesmo esse caso da Geórgia aí, que poderia, putz, eu nem vou entrar agora nesse país.
Porque o cara ficou me interrogando, até porque eu entendo isso. Eu entendo, infelizmente, no mundo atual que a gente vive, isso é necessário. É gostoso viajar sozinho? Eu gosto. Eu acho legal. Claro que tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, mas eu já tô acostumado. Eu acho muito legal. Você acaba tendo... Você é o dono do seu planejamento. Você pode fazer... Porque viajar com outra pessoa, às vezes tem uma pessoa que quer uma coisa, o outro quer outra. E é difícil. Mas claro que viajar com outras pessoas também é bom. Tem um ditado, Rodrigo, que diz, né? Quer conhecer alguém, viaje com ela. Exatamente. Eu já briguei com várias amigas que já fomos viajar juntas e, meu Deus. É exatamente... Olha, tu é chata, esse ditado. tipo... Vou levar esse ditado pra mim. Leva que procede. E como é que tu falou da questão do trabalho ali, que tu acaba trabalhando, tendo internet, acesso à internet, tá tudo certo. E quando não tem, como é que tu faz? Aí não trabalha? Não trabalha, aí não tem que fazer nada. E os teus clientes dizem o quê? Tu avisa eles, cara, vou passar uma semana off. Quando eu tô programado pra fazer uma viagem, eu já aviso, né, as pessoas que eu tenho contato. Olha, eu vou estar viajando, não... Talvez eu fique 10 dias sem me comunicar. Quando eu fiz a travessia, inclusive, de Cartagena, na Colômbia, pro Panamá, pra Porto Belo, no Panamá, porque pra fazer essa travessia, você faz pelo mar. Eu fiz em um catamarã. Eu fiquei 6 dias incomunicável com o mundo, porque isolado completamente. Porque você estava no alto mar. O catamarã passou por San Blas, que é um paraíso divino. Sugiro para as pessoas conhecerem aí, quem estiver nos ouvindo, San Blas. E são ilhas minúsculas que tem índios lá ainda. Índios no Panamá, são tribos indígenas que cuidam, são os donos dessas ilhas, são muitas ilhas. É um arquipélago San Blas formado por várias ilhas. Mas tem onde ficar lá ou tu te hospeda nas ocas? Aí você, no próprio catamarã, você fica no catamarã, ele fica próximo à ilha, quando chega pra você visitar o local, e você dorme tudo, alimentação. E ele serve o que? Humanos? O que tu comeu de mais estranho nesses países todos? Eles te engordam com os caras que vieram antes do catamarã, entendeu? Não, mas assim, a alimentação... Com certeza a China é um dos lugares exóticos. Existem muitos outros, mas experimenta a China... Todos já os experimentei coisas exóticas na China, que eu nem sei até hoje o que era. Um objeto lá se movimentando no prato. Um objeto Que delícia. Grilos baratos. Faltam 39 países, então, pra tu matar? Membros da ONU? Eu não cheguei a fazer o cálculo, mas acho que é um pouquinho da mais, porque 135 membros da ONU que eu visitei. Eu conheço 135 e 50 e poucos, acho, né? 50 e poucos. Qual que tu tá mais ansioso pra conhecer? Deixa eu ver. Algum que tu já queria ter ido muito antes e ainda não rolou? Eu sempre digo assim, que o país que eu mais quero conhecer é o próximo destino. Então, como o próximo destino vai ser... Isso é frase de rico, né? A minha melhor viagem é a próxima. Mas foi bom que você falou isso, porque no meu planejamento, agora tá a Coreia do Norte. Inclusive. E tu vai conseguir entrar lá? Sim, eu já tenho, inclusive eu já tenho você consegue pra você entrar na Coreia do Norte, só tem duas formas. Ou via Rússia, ou via China. Não existe outra alternativa. Não dá pra ir na Coreia do Sul e atravessar? Ser morto na fronteira enquanto corre ali. Não tem outra forma. Então, assim, eu já tenho contato com existem agências que fazem isso, que são credenciadas pelo governo norte-coreano. Eu já tenho contato com eles, já venho conversando há muito tempo, já tenho autorização, porque eles já pegaram cópia do meu passaporte, tudo. Eu já tenho essa autorização. Inclusive, eu coloquei no meu perfil no Facebook. Quem quiser te encontrar na internet? Pode seguir o meu perfil pessoal, né? Que é Rodrigo Militão. Só seguir lá. Ou a minha página, que é 193 países, que é a mídia... 193 países, e tem um blog também, onde no blog eu realmente compartilho, assim, curiosidade dos países, mas eu tô atualizando ele, não deu tempo de atualizar tudo. E as pessoas te indagam muito, mandam perguntas? Muitas, eu não consigo. Responde todas? Eu não consigo, até eu ia dizer, foi bom que você falou isso, porque eu peço desculpas às pessoas que eu não consigo responder todo mundo. Não é antipatia. É correria mesmo. É muita correria e é muitas perguntas, é humanamente impossível, assim, responder todo mundo. Quando eu tenho tempo, eu tô tentando ir, mas tem lá mais de 200 perguntas, eu não consigo responder todo mundo. E agora vem aí uma entrevista com o Fábio Porchat? Isso, eu vou participar do programa do Fábio Porchat, Porta Fora, provavelmente agora início de julho. Que é na internet. Na internet, isso. No canal dele é um canal de viagem. Não é o Porta dos Fundos, é o Porta Fora, só de viagem. É o Porta Fora só sobre viagens. A produção deles entrou em contato comigo e eu vou estar participando, né, junto lá do programa dele, junto com outras pessoas. Só eu que não sou famoso. Não, é famoso, passou no avesso. Pô, tem 100 mil pessoas. Né, mano? Hein, mano? Chupa Porchat. Entrevistamos o Rodrigo antes que tu, cara. Furo jornalístico. Vamos mandar essa entrevista pra ele, vamos marcar ele no Facebook e dizer, a gente entrevistou antes. Adoramos. Foi muito legal. Eu adorei que pena. Foi muito legal. Já vamos pegar umas dicas aqui também pra gente viajar.
Muito precisar bom de mesmo. alguém aí, não Gostei muito do programa, muito Que legal. joia. Passou muito rápido. Pena que tu não conheceu o Mano, né? Tá perdendo, né, Fica Diego? pra próxima, né? Vai ficar na Quando próxima. eu estiver lá na Coreia do Norte. Quando tu lacrar os 193 países, tu volta aqui no avesso? Pode Claro, ser? claro, Fechou? com certeza. Tem recadinho, beijo, abraço, enfim? Pra todo mundo que estiver nos acompanhando pela página, pela página 193 países, mandar um abraço. Obrigado por estar acompanhando. E Digão. todo mundo aqui em Criciúma. Obrigado. Valeu, abraço pessoal do Terceirão que estão aqui comentando, o perguntando quantos Terceirão países tem que ganhar são. O Marcos beijo. ficou bravo que eu não consegui falar o sobrenome dele. Milanese? Marqueta. É o Marqueta. Marqueta, beijo pro Marqueta, beijo pro Terceirão do Diego, beijo pro Rodrigo, pra todos os viajantes, beijo pro Maninho, que fez falta. E hoje é terça-feira, é dia da gente ir pro Jack Bonnie. Vamos curtir um sertanejo? Vamos, Partiu? bora. Convida a Mai? Pode Bora, ser. Marlon. Beijo, amanhã a gente volta com o Mano ou sem o Mano. Essa é a hora de saber.